Você já sentiu um vazio no peito que parece que nunca vai sarar? A tempestade é uma coisa que todo cristão passa ou já passou, mas muitas vezes o próprio Cristo nos leva para um deserto para nos testar, para nos provar. E não pense que isso é única e exclusivamente de nós, pois até o próprio Cristo passou por isso, lá em Mateus 4:1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o próprio Cristo passou por isso. E o deserto, com tempestade, ela é uma coisa que é como se fosse uma prova, onde Deus prova a nossa fé. E muitas vezes as pessoas podem até estar no Evangelho, seguindo o que Cristo falou. Só que aí, em meio ao deserto, há uma dificuldade, ela simplesmente se afasta do Evangelho. E o Evangelho acaba morrendo dentro dela, sendo por em meio circunstâncias e tudo. Então o deserto e a tempestade são lugares que todo cristão um dia vai passar, um dia que a dor não física, mas sentimental, ou aquela vontade de chorar, ou aquela angústia, aquele peso nos aflige, nos ataca e faz com que a gente perdendo as forças. Só que Cristo está conosco sempre, como Ele próprio diz, lá em Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, em meio à dificuldade, em meio à fartura, em meio à tristeza, em meio à dor, no meio da saudade, Ele sempre está, sempre. E como Ele próprio disse, que estaria conosco até a consumação dos séculos, ou seja, até o fim dos séculos. Então, se hoje você entende o que eu estou falando, ou melhor, Cristo está falando para você, eu já tenho passado por um deserto, numa tempestade. Ou se hoje você que está passando por uma tempestade, eu tenho uma palavra. Eu não, Cristo, né? Melhor dizendo. Tenho uma palavra para você. Muitas vezes, uma tempestade, o diabo nos tenta, como ele tentou o próprio Jesus no deserto, em Mateus 4. E muitas vezes, se ele fala coisas como não tá dando mais o Evangelho, é muito difícil, vai viver um mundo. E uma coisa que eu tenho, ou melhor, Cristo tem que falar. Essas vozes que vêm na sua cabeça falando coisas, mesmo que sejam engraçadas, pois o diabo lhe influencia, mesmo que ele não comande a nossa mente, mesmo que ele não tenha acesso à nossa mente, ele pode sim nos influenciar. Daí que vêm os maus pensamentos, famosos pensamentos intrusivos. Mas o deserto, ele não dura para sempre. A tempestade, também eu digo, Cristo te disse isso porque
Eu já, sim, passei por um deserto, por uma tempestade, e ele não dura para sempre. O deserto e a tempestade não dura para sempre. Mesmo que pareça muitas vezes, a gente passa por isso, por esse deserto, por não conhecermos ao Deus que servimos. Como muitas vezes a gente passa por essa prova para aprender algo novo, importante. E para a gente aprender algo importante é que a gente deveria aprender deveria aprender. Às vezes, deveria aprender. Às vezes, Deus, Ele tá falando na nossa frente e a gente não vê. Só em meio às tempestades, às guerras, aí a gente vê. Então, cara, não pensa que se hoje você tá passando por uma tempestade, Deus te abandonou. Não. Ele mesmo prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Lá em Mateus 28:20. Então, cara, você não está sozinho. Quando você perde suas forças, faça como Paulo e Silas fizeram lá em Atos 16:25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então, cara, uma coisa que é muito importante para você fazer em meio às dificuldades, em meio ao deserto, orar, louvar ao Senhor, pois o Senhor escuta sempre, escutar, até porque Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Todos os dias Ele está conosco. Então, se a situação está grande, uma tristeza maior, ainda a saudade aperta, esse choro começa. Ajuda. E cara, eu não sei por quanto tempo você pode passar por esse deserto. Não sei nem por que você tá passando. Mas eu sei que Deus sabe, e eu sei que se Ele te mandou esse deserto, o final dele vai ser poderoso. Seu testemunho. E lembra, o próprio Cristo disse lá em Mateus 24:13, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, mano, persevera, que você vai conseguir. A dor, ou melhor dizendo, você, com a ajuda de Cristo, vai conseguir. A dor pode ser grande, mas o poder que Deus tem é maior. A prova pode ser grande, mas o objetivo que Deus tem é muitíssimo maior. O choro pode ser forte, mas que Deus tem para você nesse deserto, nas tempestades, está te treinando para algo maior. Te treinando é uma lição que você vai agradecer por isso, porque todo deserto e tempestade tem sim um final, no final. E um dia você vai olhar para trás e falar: Deus me fortaleceu, Deus me ajudou. E quando você passou desse deserto, dessa tempestade, confia em mim, ou melhor, confia em Deus.
ela não vai durar para sempre. Não sei por quanto tempo dura, mas ela não vai durar para sempre. Então, cara, não desista. Continua. Sempre de pé. E persevere. Perseverar. Deus proverá. E Ele provê.